Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e uma alegria estar novamente com os irmãos. Continuando o capítulo 1, hoje nós vamos enfrentar dois pontos, se possível for, muito importantes, extremamente importantes. O primeiro ponto é a questão, obviamente, da escolha dos homens que ajudariam realmente Moisés a contar todo aquele povo. Eu acho interessante que a Bíblia não somente relata que eles eram príncipes, mas que, obviamente, além de príncipes, eles eram os maiores da casa dos seus pais. E esses homens foram literalmente responsáveis por auxiliar Moisés nesta função tão terrível e difícil de ter que contar um povo muito grande, extremamente grande. E aqui nós vemos que uma organização muito bem estabelecida já existia no meio de Israel, já existia. Acompanhe comigo, por gentileza. Quando no versículo 4, Deus fala a Moisés dizendo, olha, de cada tribo vos auxiliará, assistirá um homem que seja a cabeça da casa dos seus pais. Moisés não teve dificuldades em literalmente pegar um a um e escolher quem era o cabeça da casa do seu pai. Eram 12 tribos. E ele tinha condições absolutas de saber o líder de cada uma destas tribos. E sabe por quê? Porque Moisés colhe o que plantou. Como assim, pastor? Você se esqueceu do que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 18? Quando o genro de Moisés foi simplesmente visitar Moisés e adorou a Deus por tudo que tinha feito, viu o povo quanto era grande, mas teve misericórdia do seu genro. Na verdade, eu disse genro, mas eu errei. Quando o sogro de Moisés foi visitar Moisés e teve misericórdia do seu genro, né? O sogro de Moisés, Jetro, ele dá um conselho para Moisés porque vê que Moisés está trabalhando feito maluco e está perto de ter, no mínimo, ou um AVC, ou um derrame, ou qualquer coisa, né? Algo terrível de tanto trabalhar. E aí, em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, ele diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre, por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Olha que fato interessante, né? Olha que fato fantástico. Sogro de Moisés vai visitar Moisés, aproveita e obviamente já leva a filha, leva os 2 netos, vai ver com o seu querido genro o que está acontecendo, e quando vê que Moisés simplesmente ficava, segundo o versículo 13, desde a manhã até o pôr do sol, julgando o povo. Versículo 14 diz, vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes? Por que te assentas só, e todo o povo está diante de ti, desde a manhã até o sol? Aí Moisés responde, olha, é porque, infelizmente, o povo vem a mim para consultar a Deus e resolver algum problema. Aí é óbvio, aquele homem simplesmente olha para Moisés e diz assim, meu amigo, você vai morrer, você vai morrer. Divide a liderança, entendeu? Simplesmente coloca líderes sobre 10, sobre 50, sobre 100 e sobre 1000.
E aí o que acontece? É óbvio que eles vão julgar as causas menores e você julga as causas maiores. Então, quando Moisés, olha que interessante isso, quando Moisés recebeu de Deus a ordem de contar o povo, e no versículo 4 de Números 1, simplesmente Deus disse, ó, pegue um homem de cada tribo para te ajudar. Deus então estava dizendo, meu amigo, cada tribo vai ter o chefe dos chefes, porque você tinha em cada tribo aquele que julgava e estava acima de 10 pessoas, aquele que estava acima de 50 pessoas, aquele que estava acima de 100 pessoas e aquele que estava acima de 1.000 pessoas. E como, obviamente, cada tribo tinha mais de 1.000 pessoas, é óbvio que no meio desses que estavam sobre 1.000, tinha um que estava literalmente como cabeça de todos aqueles que eram chefes de 1.000. Então ficou muito fácil para Moisés. Moisés chama simplesmente os 12 homens que governavam com ele, tá? Os 12 homens que governavam com ele, e até pelo nome ele já sabia. Até pelo nome ele já sabia. Olha que interessante, né? É interessante isso. A gente às vezes para e pensa que uma atitude de hoje, de organização, não vai trazer consequências lá na frente. Ah, mas vai sim, é óbvio. Moisés aqui consegue fazer de forma muito eficaz a contagem completa do povo, porque ele colhe aquilo que ele plantou. Ele ouve o sogro dele e ele simplesmente toma as rédeas, divide com aqueles homens e ele simplesmente agora, em razão da organização que lá em Êxodo capítulo 18 ele já tinha feito, ele agora em Números, ele consegue simplesmente chamar aqueles que eram chefes sobre os 1.000, e eram 12, um de cada tribo, e esses rapidamente contam. Por quê? Porque com certeza esses também se utilizaram de todo esse know-how de divisão e de chefia. Então, os homens cujos nomes nós vamos ver agora, e que estão aqui do versículo 5 até o 16, eram chefes das tribos de Israel. Eles foram escolhidos, obviamente, para encabeçar o recenseamento, e óbvio que, sem dúvida, eles tinham muitos ajudadores para facilitar a tarefa. Eles não foram de casa em casa contar um por um. Eles pegaram aqueles que eram chefe de 100, aí os de 100 pegaram aqueles que eram chefe de 50, e os que eram chefe de 50, com certeza, pegaram aqueles que eram chefe de 10 e foram contando o povo, e cada um trouxe a Moisés exatamente o número de homens que poderiam ir para a batalha, ou seja, aqueles homens que teriam de 20 anos para cima. De 20 anos para cima. Então veja, óbvio que a tarefa foi de forma fantástica e absolutamente facilitada. Absolutamente facilitada. E aí, de cada uma das tribos, você tem exatamente um número específico de homens que poderiam ir para a guerra. Me chama a atenção, em primeiro lugar, exatamente isso, né? Exatamente, Moisés escolhe aquilo que plantou. E ele plantou muito bem, graças a Deus, e agora colhe. E me chama a atenção, irmãos, o nome de cada um desses homens. Pare e pense comigo, olha que interessante. Da tribo de Ruben, você tem Elisur. E Elisur, o nome dele significa Deus é rocha. Deus é rocha, né? Olha que interessante. Da tribo de Simeão, você tem Selumiel.
né? Termina com El, tem alguma coisa a ver com Deus, né? Na maioria das vezes. E aí você tem exatamente a tradução que significa Deus é minha paz. Alguns traduzem como Deus é meu amigo. Deus é meu amigo. De Judá tem Naasson, né? E, obviamente, Naasson, ele era filho de Aminadab, que significa parente divino e parente protetor, né? Não se sabe direito o que significa Naasson, mas é um nome muito importante que depois nós vamos ver lá no Novo Testamento, na genealogia de Cristo. Da tribo de Isacar, ou Issacar, você tem Natanael, né? E Natanael significa presente de Deus. Olha que bonito. Da tribo de Zebulon, você tem Eliabe, que significa Deus é Pai. Deus é Pai. Da tribo de Efraim, você tem Elisama, que significa Deus me ouviu, ou então Deus ouviu. Da tribo de Manassés, um dos nomes mais lindos que existem, né? Gamaliel. E Gamaliel significa Deus é meu galardão. Da tribo de Benjamim, Abidã, tá? E Abidã significa juiz. Alguns dizem que significa pai do jumento, né? Mas, como a maioria dos intérpretes dizem que significa juiz, eu prefiro usar juiz, né? Pai do jumento fica um pouquinho feio, mas o jumento não era assim tão mal visto, né? Mas bem, deixemos isso. Vamos pela tradução um pouquinho mais bonita. Abidã significa juiz. Didã você tem como príncipe Alezer ou Alecer, né? A tradução de vez em quando muda e significa irmão e ajudador. Outros dizem irmão é a ajuda, né? De Aser você tem Pagiel e Pagiel significa encontro com Deus, encontro com Deus. De Gade você tem Eliasaf, que significa Deus acrescentou. De Naphtali, aqui está um único que tem um nome que ninguém sabe muito ao certo. O nome é Airá, e que no hebraico significa algo horrível. Significa irmão do mal. Olha, meu Deus do céu. Ou sem sorte. E aí, obviamente, muitos intérpretes dizem que o nome Airá era um nome absolutamente egípcio em homenagem ao deus egípcio Ra, que era o maior dos deuses existentes. E aí poderia também significar Ra é um irmão. Eu te chamo a atenção pelo simples fato. É um único nome assim meio estranho, né? Meio ruinzinho, mas que se significa realmente sem sorte, obviamente esse é um sortudo. Ele era príncipe no meio de todos os filhos de Naphtali. No meio de todos os filhos de Naphtali. Eu lhe chamo a atenção por um fator muito interessante. Não há como aqui analisarmos o nome dos pais deles também, que são nomes bonitos. Quem quiser analisar cada nome, eu indico a obra Antigo Testamento interpretado versículo por versículo do Champlin, tá? Ele é um doutor em filosofia e doutor em teologia, um homem muito conceituado. E aí você tem também o nome dos pais. E o que eu acho bonito é o seguinte, é que olhando o nome dos filhos, esses homens aqui são homens estabelecidos, eles são líderes do povo, eles são aqueles chefes dos 1000, tá? Porque, para e pense comigo, ó, raciocínio, vamos lá. De Ruben você tem Elisur, que significa Deus é minha rocha. E aí, a tribo de Ruben tinha 46.500.
Então, se tinha 46.500 e estava dividido os chefes em chefe de 1.000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, meu amigo, Elisur não era qualquer coisa não. Elisur era um grande líder. Ó, Simeão diz que a tribo tinha 59.300. Então, obviamente, Salumiel, que significa Deus é minha paz, era chefe de milhares. Eram homens importantíssimos, grandes e fortes, de uma absoluta liderança política. E que já estavam, eu creio, nesta interpretação. Se você não concorda comigo, não tem problema. Mas eu creio que esses homens já estavam à frente desde que Jetro conversa com Moisés e Moisés chama e aí divide. E é lógico, no meio dos 1.000, né? Dos 1.000, porque pense comigo, se a tribo de Simeão tinha 56.000, como diz aqui, deixa eu pegar direitinho para não errar, 59.000, então você tem 59 líderes de 1.000. E no meio dos 59, quem está acima de todos é exatamente Salumiel. Então esses 12 homens aqui não são quaisquer um, não são, eles são o cabeça no meio dos milhares, você está me entendendo? Então, se o povo estava dividido em 10, e aí tinha um líder, aí a cada 50, um outro líder, aí a cada 100, outro líder, a cada 1.000, um líder. Então, quando você pega a numeração, você vê que cada um desses aqui não brinca em serviço. Judá era 74.600 pessoas. Significando o quê? Significando que o descendente de Judá, Naasson, era um que governava simplesmente 74 homens, que por sua vez governavam 74.000 pessoas. Olha o poder, olha a engenhosidade, olha o que Jetro deu para Moisés. Então, óbvio que não foi rápido, mas óbvio que os dados foram colhidos, óbvio que colhidos os dados, esses dados possibilitaram o povo saber exatamente quantos eles eram, e esses dados possibilitaram esse povo simplesmente ir sabendo o que tinham para a batalha. Ir sabendo o que tinham para a batalha. Agora, raciocine comigo. Veja como a organização é algo absolutamente essencial na nossa vida. A organização é fundamental. Veja como a organização é algo fantástico. E Moisés, então, colhe aquilo que plantou. E Moisés pode obedecer à ordem de Deus. Moisés pode chegar perto do Senhor e dizer, olha, nós somos 600 e tantos mil. Está aí na palavra de Deus. Amanhã eu trabalho com você sobre esses números e toda a polêmica que existe ao redor desses tais números. Eu vou te ajudar nisso, não se preocupe. Mas eu quero destacar hoje exatamente isso. Meu irmão, eu e você vamos colher daqui a 10 anos o que plantarmos hoje. Eu e você vamos colher daqui a 20 anos o que continuarmos plantando hoje e o que plantarmos daqui a 10 anos. Agora se lembre que a maior colheita da nossa vida é a vida eterna. Hoje nós já colhemos e já somos o que antigamente nós plantamos. Hoje já é assim. Então, o que eu sou hoje? Eu não tenho que reclamar o que eu sou hoje. Eu sou hoje exatamente minhas escolhas de ontem, meu amigo. Eu sou hoje minhas escolhas de ontem. Quer mudar o teu amanhã? Então muda o que você está plantando hoje. Muda a sementeira, que aí você vai ter uma colheita absolutamente diferente. Muda o que você está plantando hoje. Agora, bota uma coisa no coração. Nós vamos colher exatamente o que plantarmos.
Ninguém vai colher além do que plantou. Ninguém vai colher, graças a Deus, abaixo ou aquém do que plantou. E ninguém vai colher aquilo que não plantou, porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. Então, meu irmão, que tal começar a estrategicamente viver para daqui a 5 anos colher melhores frutos do que você está colhendo hoje? Não fique reclamando pelo leite que já foi derramado. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para a vida eterna e projete a tua vida na esperança. Sabe por quê? Porque com Ele a gente colhe e com certeza colhe frutos maravilhosos. Então presta atenção, vamos plantar. Vamos plantar sim para essa vida, vamos plantar sim para os nossos filhos e quiçá até para os nossos netos, mas vamos plantar lá na eternidade. Se lembre que Cristo falou: olha, não junta tesouros aqui, junta tesouros lá no céu, onde ladrão não rouba, a traça não corrói, não há possibilidade de minar, de perder. Agora, pensa na eternidade. Plante para você, plante para os seus filhos, mas plante para a vida eterna. Como é que está a tua plantação? Como é que você está vivendo? Lembre-se de Moisés, não esqueça isso. Um dia o sogro chegou, conversou, né? Dialogou com ele e mostrou para ele de forma serena e tranquila o erro. Então, meu irmão, quando alguém chegar perto de você e mostrar seu erro, admita o erro, não seja cabeça dura. Nós erramos. E aí mude o trajeto, reveja os planos. E aí, se a pessoa tem razão, então, por gentileza, comece a plantar certo para colher grandes frutos. Não deu para conversar os dois assuntos que eu queria, que é exatamente essa divisão e a forma como eles contaram e os números. Então amanhã eu converso com você sobre os números. Realmente foi 600 e tantos mil? Ou existe aqui uma linguagem hiperbólica da Bíblia? Nós veremos amanhã. Será muito interessante, muito interessante. Eu te convido a mergulhar em números, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Então, plantemos, porque amanhã colheremos, e plantemos para a vida eterna, porque aí sim a colheita é certa. Amado irmão, um grande beijo, a paz do Senhor, que o Senhor seja contigo, e nós continuaremos amanhã estudando a palavra de Deus. A paz do Senhor.